Um Grêmio full throttle com o esquema preferido do Renato, jogou de igual para igual com o Botafogo e quase ganhou, mas também quase perdeu. O Renato fez as mudanças que ele prometeu, mas será que elas foram determinantes para o que a gente viu no jogo do Grêmio e o empate contra o Botafogo? É sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo, depois da nossa vinheta. Antes do jogo começar, não tinha um gremista tranquilo para assistir esse Grêmio Botafogo. Era o líder do campeonato contra um dos times que mais oscilam dentro desse Campeonato Brasileiro da Série A. Um dos times que mais perde posse de bola e que menos desarma. Então, tudo nos levava a acreditar que a gente ia assistir um filme de terror neste sábado de noite. Mas aí a bola começou a rolar e aquele filme de terror que a gente imaginava não aconteceu. O que a gente viu, na verdade, foi um pouco de ação, um pouco de drama e um pouco de comédia. Ação porque o jogo foi cheio de sequências de ataques e contra-ataques. Um time atacava ali, outro atacava colar, um time batia, outro revidava, uns davam uma butinada, uma mãozada aqui, uns plot twists meio loucos. Em certo ponto até lembrei daquele filme do Rock, que o Rock e o Apollo saíam na porrada, se acabavam na porrada e no final o Grêmio saía todo lanhado, mais feliz com um empate. Em certos momentos o jogo também lembrou um filme de drama, porque alguns jogadores tomavam decisões ruins e depois saíam meio traumatizados, assim, quase com dramas existenciais. E em certos momentos também o jogo parecia uma comédia, porque a gente teve muita atrapalhada da arbitragem, umas brigas meio estranhas e umas corridas meio malucas. Run, Forrest, run! Causou muita náusea de medo na torcida do Grêmio. Mas aí fica aquela coisa, aquela pergunta. Será o quanto que essas mudanças que o Renato promoveu foram responsáveis pelo resultado, pelo que a gente viu nessa partida contra o Botafogo? O Grêmio empatou e jogou tão bem assim porque o Renato fez as mudanças ou foi por algum outro motivo? Para começar a responder essa pergunta, a gente começa por um fator importante, o teu like. Tá vendo essa mãozinha para cima aqui embaixo? Acerta o teu dedo ali, deixa o teu like aqui no nosso vídeo, está curtindo o nosso conteúdo do canal Entre Linhas Gremistas, o canal que mais aprofunda os assuntos do Grêmio. Tá de saco cheio de superficialidade, tá de saco cheio de palhaçada, tá de saco cheio de barrigada? Te inscreve aqui no nosso canal Entre Linhas Gremistas, o canal que mais traz aprofundamento dos assuntos do Grêmio, nessa Grêmiosfera. Vem com a gente para que a gente possa continuar aprofundando os assuntos do Grêmio, é aqui no Entre Linhas. Mas voltando ao jogo, a primeira questão importante, que foi sim determinante para o resultado do Grêmio Botafogo, foi que o Botafogo veio a campo com o time praticamente reserva. A gente não pode esquecer que o Grêmio estava com o esquema preferido do Renato, só sem o Soteldo, basicamente, enfrentando um Botafogo meia bomba, né? Um banguzinho do Botafogo, que estava com a maioria dos jogadores reservas e alguns poucos titulares. Em segundo lugar, a gente precisa contextualizar essa partida dentro do campeonato de causa e consequência do time do Grêmio. Vocês vão lembrar que no vídeo de análise do adversário eu falei justamente sobre isso. O Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos é um campeonato de causa e consequência. A gente tinha a certeza absoluta que depois da partida vergonhosa contra o Criciúma, o Grêmio vinha com a faca nos dentes para esse jogo contra o Botafogo. O Grêmio teve muita entrega, o Grêmio veio com a corda esticada, exatamente como a gente previu no vídeo de análise do adversário. E sempre que o Grêmio joga com a corda esticada, o Grêmio joga mais, joga melhor e agrada a sua torcida, independente do esquema tático. Por outro lado, taticamente falando, o Grêmio parece ter encontrado um melhor equilíbrio através de algumas mudanças promovidas pelo Renato, de fato. Em especial a entrada do Edenilson. Com a entrada do Edenilson marcando pelo lado, o Vijaçante pôde marcar um pouco mais atrás, mais posicionado, sendo aquele cão de guarda defensor que ele já foi em outras temporadas do time do Grêmio. O PP jogando um pouco mais pelo lado também ajudou nesse preenchimento do meio de campo e um pouco no combate na marcação da saída de bola do adversário. E esse time do Grêmio foi sim um pouco mais equilibrado. Esse time do Grêmio ajudou também a fechar as linhas de passe do Botafogo, que não conseguiu construir tão bem assim as suas jogadas como costuma fazer com o seu time titular, é verdade, mas os reservas não foram bem sucedidos. Com isso, o Grêmio se colocou muito compacto nesse jogo, dando só os corredores externos, os dois últimos corredores da esquerda e da direita, para o Botafogo poder trabalhar. Então, o que restou para o Botafogo fazer?
tentar fazer inversões de jogada. Começava a bola de um lado, tentava inverter do outro, tentando encontrar espaço na defesa do Grêmio e pouco conseguia. Às vezes conseguia lá criar uma outra oportunidade, mas a nossa defesa estava assim bem postada e quando encontrava alguma brecha, tinha lá um bom goleiro, Marquezinho, que teve uma boa noite, uma boa jornada e nos salvou alguns lances importantes. Quanto à mudança no ataque, a entrada do Aravena, se imaginava que talvez ele pudesse dar um pouco de escape em velocidade, mas ele na verdade não é esse jogador de velocidade. Ele é um extrema que joga com muita força. É um jogador que tem mais força, tem mais drible, tem mais retenção de bola. Inclusive, vocês já repararam como ele lembra um certo gladiador que andou passando aqui pela arena? Claro que eu não estou comparando aqui o Aravena com o Kleber Gladiador, até porque o Gladiador no seu auge era um jogador muito mais definitivo, muito mais jogador, muito mais qualidade do que o Aravena, que está em início de carreira. Mas, fisicamente, eles são até parecidos. Será que o Gladiador não andou dando umas escapadas lá pelo Chile? Alguns até não gostam do Aravena, dizem que é ruim, que de repente não deveria nem estar no Grêmio. Enfim, eu acho que é muito cedo ainda para tomar decisões e opiniões definitivas. Eu gostaria de ver mais desse Aravena, mas certamente não foi ele o grande responsável pela grande mudança de postura do Grêmio e essa partida que o Grêmio fez contra o Botafogo. Isso é uma coisa que a gente precisa sim ver mais do jogador para poder tomar certas opiniões com relação à sua qualidade individual e o quanto que ele de fato ajuda, contribui para o coletivo do time. Fora isso, o Renato fez sim uma boa leitura da estratégia para a partida contra o Botafogo. O Grêmio soube ocupar os espaços de forma melhor e mais equilibrada, mas para mim não foi esse o fator determinante para que o Grêmio tivesse a jornada que teve e o resultado que teve. Para mim, o que foi de mais importante foi a mudança de postura, a mudança da corda esticada. O Grêmio jogar com a corda esticada foi o fator mais determinante, mais importante para o Grêmio ter apresentado o futebol que apresentou. Porque o Grêmio, normalmente, e a gente sabe em outras jornadas dessa temporada, com esquemas diferentes, o Grêmio só apresentou bom futebol quando jogou com a corda esticada, quando mostrou atitude, quando mostrou determinação. Sempre que o Grêmio mostrou determinação, sempre que o Grêmio jogou com a corda esticada, o Grêmio foi bem, e foi o caso desse jogo contra o Botafogo. O ponto conquistado no jogo fora de casa contra o Botafogo foi de fato importante. Eu só lamento que o Grêmio do Renato precise desses choques de realidade para poder encontrar um pouco mais de equilíbrio. Seria muito melhor se o Grêmio tivesse jogos como esse com mais frequência, que não precisasse tomar um 1-0, um 2-1 do Criciúma em casa, para no jogo seguinte mostrar vergonha na cara e desenvolver o futebol um pouco melhor. É só isso que eu lamento. Mas enfim, é o que temos para o momento e eu espero que o Grêmio continue mostrando essa atitude nos próximos jogos. No que diz respeito às mudanças táticas e o quanto ela foi ou que ela pode ser determinante para o futuro do Grêmio, a gente precisa ver a sequência de jogos. O futebol se analisa assim, através da sequência, através de padrões de comportamento, não só em um jogo, mas em mais de um. Então a gente vai ter a resposta do quanto é importante essa mudança promovida pelo Renato na sequência de jogos, quando tiver até alterações em nomes de jogadores. Porque alterando o nome de jogadores, se houver uma alteração no equilíbrio tático, isso significa que muito provavelmente não foi por causa da mudança do esquema, e sim por causa do comportamento dos jogadores e até da questão anímica. Dito isso, diz aí pra mim o que tu achou dessa partida do Grêmio contra o Botafogo. Tu curtiu a partida do Grêmio? Gostou das mudanças do Renato? Tu acha que ela foi determinante pro resultado que a gente teve, pelo bom futebol que a gente apresentou? Então, deixa o teu comentário aqui. Não te esquece de te inscrever no canal do Entre Linhas Gremistas, o canal que mais aprofunda os assuntos do Grêmio. Cansou de barrigada? Cansou de bobajada? Cansou de lacrada? Vem aqui para Entre Linhas que aqui a gente aprofunda com seriedade e também com um pouco de bom humor os assuntos do Grêmio. E amanhã, segunda-feira, tô aqui eu, a Cris e o Luca para falar mais sobre esse jogo do Grêmio contra o Botafogo. Vamos esmiuçar um pouco mais sobre tudo que a gente viu. Vem comigo, vem com Entre Linhas e um abraço. Até a próxima.